A culpa é um sentimento que aprisiona qualquer pessoa. Ela é um dos grandes impedimentos do avanço espiritual na vida de alguém. Mas quem nunca se sentiu culpado? Eu e você passamos por isso em algum momento da nossa caminhada. Agora, o que nós não podemos, queridos, é ficar com a nossa vida paralisada num ambiente de culpa, num sentimento que não tem como gerar vida em nós. E hoje o Espírito Santo nos pergunta: será que estamos desfrutando com sabedoria do perdão eterno que recebemos em Cristo Jesus, o qual removeu definitivamente o peso da culpa? Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Aqui Cláudia Rodrigues em mais um Devocional do Refrigério. Hoje é terça-feira, dia 22 de março de 2022. E o tema do nosso tempo de oração e reflexão bíblica hoje é Libertos do sentimento de culpa. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses 3 e vamos ler o versículo 12, que diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia. Amados, fazer as pessoas se sentirem culpadas, esse não é o modo do nosso Pai agir. A fonte da culpa é o diabo. Nós sabemos que a natureza dele é uma natureza de acusador. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que ele é o acusador dos irmãos. Então o nosso Pai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele trabalha com amor. Até quando nós necessitamos de receber uma correção do Pai, porque ele corrige a todo filho que ama, amém? Mesmo assim, a correção do Senhor, ela tem o objetivo de produzir nas nossas vidas restauração. A correção de Deus vem com amor, porque o amor, queridos, produz vida. Então Deus, ele sempre vai nos convencer de escolhas e atos errados, mas ele nunca tenta fazer com que sintamos culpados. Isso é uma característica do diabo, lançar culpa sobre os nossos pensamentos. O Pai não, ele gera libertação, ele gera paz, os caminhos dele são melhores do que os nossos. Amém? A culpa ela é um sentimento que oprime o homem, mas a convicção que vem de Deus, ela gera uma oportunidade de mudança. Isso é, queridos, o verdadeiro arrependimento, que o cristianismo, a obra do Senhor em nós, através do Espírito Santo, promove na nossa caminhada. Esse arrependimento, ele nos conduz à rota da vida abundante que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós. Amém? Nós não fomos projetados pelo Pai para viver culpados. Deus nunca pretendeu que os filhos ficassem sobrecarregados de culpa. Inclusive, queridos, até a nossa mente, até a nossa saúde emocional não suporta o excesso de sentimento de culpa. E quantas pessoas nós observamos com enfermidades da alma, sintomas depressivos, problemas que têm uma raiz no sentimento de culpa. Em alguma situação que essa pessoa não soube como lidar, não soube como ressignificar, liberar perdão, resolver, pedir perdão, e está guardado ali aquela raiz de culpa, oprimindo a mente dessa pessoa. Mas glória a Deus pela palavra. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela o libertará. Então, queridos, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais as nossas emoções, o nosso ser espiritual, ele é edificado no Senhor. E a nossa mente também, queridos, livre de toda a opressão e de todo pensamento de culpa. Se a gente lembrar aqui lá em Romanos, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não existe mais o sentimento de culpa. Amém? E como crentes em Cristo Jesus, como filhos e filhas de Deus, nós somos libertos do poder do pecado. Agora, queridos, é aqui que entra uma grande situação que eu e você precisamos meditar todos os dias. Esse fato, ele não quer dizer que nós nunca iremos pecar.
mas significa que quando erramos, quando pecamos, nós podemos admitir isso diante do Pai. Nós podemos receber a graça, o perdão e sermos livres do sentimento de culpa. Amém? A vida no pecado, ela não é mais uma prática do cristão, mas quando nós falhamos, nós alcançamos a misericórdia. A Bíblia diz lá na carta de 1 João, que se eu e você, se a gente falar que não pecamos, nós somos mentirosos. Mas, quando isso acontece, nós podemos solicitar o perdão a Deus. Então, queridos, nós precisamos encontrar esse equilíbrio na palavra do Senhor, que nos ensina todas as coisas. O Senhor nos libertou, o perdão foi eterno, Ele nos livrou de toda a culpa. Mas agora nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir nessa jornada com o Senhor, essa jornada que eu e você estamos da vida cristã, aonde todos os dias a nossa alma é renovada e um processo de santificação acontece na nossa caminhada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não olha para as coisas passadas. Se hoje tem alguma situação na tua mente, querendo te aprisionar numa condição de culpa, o Espírito Santo hoje, através desse devocional, Ele quer trazer clareza para o teu coração, para que você verdadeiramente desfrute daquilo que Cristo fez por você. Que você saiba que você é livre, não existe mais culpa, condenação sobre a sua vida. Você pode olhar para o Senhor, você pode olhar para a palavra. Amém? Louvado seja Deus. E queridos, nós perdemos muito tempo acumulando sentimentos errados. Se a gente parar para olhar para as emoções, se a gente parar para olhar para as coisas que nós enfrentamos no dia a dia, às vezes perdemos muito tempo com os sentimentos errados. E o Senhor hoje, através dessa palavra, Ele também está nos convidando para que possamos colocar a nossa atenção nos sentimentos corretos. A Bíblia nos diz até no que devemos pensar nas coisas do alto. Não é pensar na culpa, pensar nas coisas que já passaram e que não existe mais, digamos assim, um retorno para o conserto. Essas coisas, queridos, nós devemos lançar aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nele encontramos graça, encontramos misericórdia, encontramos favor. Hoje mesmo, as misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. E por quê? Ficar preso naquilo que não vai nos edificar. Amém? É importante pensarmos sobre isso, para que a gente não venha, queridos, perder tempo focando nos erros do passado, nas coisas às quais o Senhor já nos perdoou quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Ou mesmo que tenha sido um acontecimento recente ou algo que, porventura, você não esteja sabendo como lidar, lança isso hoje aos pés do Senhor. Se desfaz desse sentimento de culpa, recebe dessa liberdade, da liberdade no Espírito, da graça de Deus, porque o Senhor, Ele sempre tem, queridos, recomeço, Ele sempre tem uma rota, Ele sempre tem uma direção para os seus filhos. O Pai não vai desamparar a mim e a você. Sentimentos de culpa não é definitivamente uma ferramenta do Senhor. Essa é uma seta, uma ferramenta do diabo, de Deus não. Deus não opera com culpa. O Senhor lhe traz leveza para a nossa caminhada, Ele traz paz, Ele traz refrigério. Ele é o Deus de toda paz. E, amados, essa palavra paz, ela vem da palavra shalom, que significa tudo completo, plenitude. E nessa plenitude do Senhor, na nossa vida espiritual, em nossas emoções, não existe espaço para a culpa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E com essa palavra hoje, queridos, nós vamos orar e cremos, que o Espírito Santo, Ele vai nos manter nesse lugar, desfrutando verdadeiramente dessa liberdade do sentimento de culpa. Se você puder, feche os teus olhos nesse momento, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Exaltamos a tua bondade, tua fidelidade. Exaltamos a tua palavra, Senhor. Ela é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Nós cremos, Pai, que o Senhor
é o Deus de libertação, é o Deus de paz, é o Deus de cura, é o Deus que tira todo sentimento que tenta nos oprimir e preenche as nossas emoções e o nosso coração de sentimentos de paz. Pai, nós cremos que o Senhor não usa a culpa no relacionamento conosco. Nós cremos que o Senhor usa o teu amor, o Senhor usa o teu Santo Espírito que nos conduz a toda a verdade. E sabemos também, Pai, que mesmo quando a tua palavra sinaliza dentro do nosso coração que devemos mudar a nossa rota em algum aspecto, esse pedido que vem de ti é um pedido para gerar vida e nós podemos perceber o teu amor quando o Senhor fala com o nosso coração. E Pai, nós te agradecemos por cuidar das nossas almas, por nos lembrar que nós não podemos e não devemos ficar refém de culpa, desse sentimento que prejudica não somente a saúde emocional, mas tantas áreas, os relacionamentos. Pai, nós nos abrimos hoje para que a realidade dessa palavra, a frutificação dessa palavra permaneça sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora esse devocional. Caso ela esteja passando por uma situação prisioneira de sentimento de culpa, Espírito da verdade, nesse momento, que a tua paz, que o teu bálsamo e que o teu toque liberte a mente dessa pessoa em nome de Jesus, que ela possa se liberar desse sentimento, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, te agradecemos hoje por essa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E você que recebeu essa palavra no teu coração e se vê completamente livre de toda a culpa no Senhor, deixa a tua declaração de fé a Ele, escreve nos comentários: eu sou livre do sentimento de culpa. Amém, queridos? Possamos recordar todos os dias que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou e essa liberdade também alcança as nossas emoções. A culpa não é o nosso lugar. Que você tenha uma terça-feira maravilhosa e se você foi edificado por essa palavra, não esquece de compartilhar com aquela pessoa que vier no teu coração, deixar o teu like. Dessa forma você vai estar cooperando para que o Senhor alcance outra pessoa neste dia através da palavra. Fica na paz do Senhor e até o próximo momento de oração aqui no canal.